Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. O vídeo de hoje faz parte de uma série de como estudar sozinho, mais especificamente listening, l'écoute, a escuta. Vou dar uma série de dicas, sugestões e técnicas para trabalhar não só, mas especialmente o listening. Para começar, eu vou dizer que é sempre importante procurar alguma coisa, algum assunto do seu interesse, para você ficar sempre mais familiarizado, ter mais vontade de consumir aquele conteúdo. O segundo ponto parece óbvio, mas é procurar alguma coisa com o seu nível de dificuldade, coerente com o nível que você tem atualmente. Se você ainda está vendo o verbo to be, o verbo être e tempos verbais muito simples como o presente, por exemplo, não faz muito sentido você gastar tanta energia, tanto tempo consumindo muito em vez de estudar. Você tem que ter um tempo para os dois. Só que a escuta, a leitura, fazem parte de. São complementos para o seu estudo mais formal, que você tem num curso, numa aula, acompanhando um livro. Tá? Então são dois momentos diferentes que você precisa estudar. Lembre-se sempre disso, não deixe de estudar gramática. Mas aqui eu vou dar dicas de como estudar, como trabalhar o listening. Primeiro ponto, assunto de seu interesse. Segundo, um nível coerente, sempre um pouquinho mais difícil do que você tem no momento, porque se for muito fácil você vai achar chato, você vai ficar entediado, e se for muito difícil você vai desistir, vai ser frustrante demais. Então sempre mais ou menos no seu nível, um pouquinho acima. Além da gramática como fator limitante, também temos o vocabulário. Então, se você está ouvindo ou assistindo alguma coisa que não faz parte da sua realidade, do seu universo e é muito diferente, você vai ter mais dificuldade de entender. Então, também leve isso em consideração e lembre-se que o listening, a escuta, é uma ótima forma de você adquirir vocabulário desde que você faça isso de maneira ativa. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Então, o primeiro ponto, a pergunta que eu mais ouço e que eu mais vejo esse erro super frequente em muitas pessoas é Netflix. Ah, eu já vejo Netflix 3, 4 horas por dia, já tô no caminho certo, meio caminho andado para trabalhar o listening. Isso é mentira. Isso não é assim que acontece, tá? Primeiro ponto, porque aquele conteúdo, aquele material lá, as séries e os filmes não são feitos para você que ainda está aprendendo. São feitos para nativos. Então, se você tem uma, como eu disse no começo, se for um pulo, um salto muito grande do que você tem como conhecimento, como habilidade hoje, você não vai conseguir entender e você, o que quase sempre acontece é que você vai recorrer às legendas. Você vai achar que está aprendendo alguma coisa, mas na verdade não está. Você só está trabalhando a sua leitura no português, né? É importante consumir esse tipo de conteúdo? Claro que é, mas ele não pode servir, principalmente quando esse salto, essa lacuna é muito grande como estudo. Você tem que ter o estudo formal, você tem que consumir um material que você consegue acompanhar, e aí depois no seu tempo livre, quanto mais melhor, claro. Mas isso não serve como estudo e isso não serve como trabalho de listening se for uma distância muito grande do seu nível atual. Por quê? Porque nesse tipo de conteúdo, a maior dificuldade é eles usam muita gíria, eles falam muito rápido e eles fazem contrações que você não vai ver numa situação formal. Então é muita coisa para você tentar assimilar ao mesmo tempo, beleza? Lembra que esse tipo de listening, esse tipo de exercício de escuta é o último nível de dificuldade. Então vamos com calma, vamos trabalhar desde o começo e aí no final você foca mais em tentar fazer isso, mas de novo ativamente. Por que trabalhar o listening é tão importante? Parece óbvio, mas muita gente peca nessa parte. O listening é extremamente importante não só para entender os outros, mas também para ser compreendido. E também você consegue perceber se o que você está falando está certo ou não. Você vai desenvolvendo a habilidade de perceber isso, essas sutilezas do idioma, principalmente porque os sons são diferentes para cada um. Eles podem até ter sons parecidos, serem muito parecidos em alguns aspectos, mas dificilmente você vai encontrar o mesmo som em idiomas diferentes. O inglês, por exemplo, não é uma língua nada fonética. Você não consegue encontrar regras que funcionem em todos os casos. Não tem acentos como no português e no francês para te auxiliar com a pronúncia, com a tônica, com o som. A mesma letra pode ter sons diferentes dependendo do que vem antes ou do que vem depois.
Então é muito difícil você conseguir adivinhar, digamos assim, como uma palavra é pronunciada se você nunca tiver ouvido ela antes. Você consegue, claro, dar bons chutes, mas você geralmente precisa ouvir a palavra antes para memorizar, para internalizar aquele som e depois ser capaz de reproduzir você mesmo. Por isso que o listening também é super importante. Plataformas essenciais para trabalhar o listening são YouTube, tem praticamente tudo, qualquer coisa que você possa imaginar está lá no YouTube, e você pode usar as ferramentas específicas do YouTube, que são diminuir a velocidade de reprodução e utilizar legenda automática. Essa legenda automática ela não é perfeita, mas ela consegue te ajudar bastante em muitos pontos. E uma preferência pessoal minha, que eu faço questão de ouvir praticamente todo dia, são podcasts. Você pode escolher a plataforma que você preferir. No YouTube tem bastante, mas eu gosto muito de usar o Spotify, mas tem também todos os outros genéricos, né? Geralmente é muito bom lá também porque você consegue trabalhar, mexer na velocidade de reprodução, e muitos desses podcasts têm transcrição. Então você pode fazer uma série de exercícios diferentes. Você pode ler primeiro a transcrição e depois ouvir. Você pode fazer o contrário, ouvir e depois ler. Pode fazer os dois ao mesmo tempo. Pode ouvir a mesma coisa várias vezes e depois de ler. Enfim, faça uso dessas ferramentas para conseguir distrair o máximo possível. E lembre-se que quando você quer trabalhar e estudar o listening, a escuta, você não está tão interessado assim em ouvir o máximo possível, adquirir o máximo de conhecimento, mas sim trabalhar a escuta. Trabalhar a escuta. Então é se acostumar, se familiarizar com aqueles sons, como aquela pessoa, né, pronuncia aqueles sons, que pode variar por causa do sotaque, por causa da velocidade, por causa dos maneirismos da pessoa, né? Cada pessoa fala de um jeito, escolhe as palavras de uma forma para expressar aquelas ideias, né? Eu também faço isso em português, você também faz, todo mundo faz. E nos outros idiomas também. Então, quanto maior o seu repertório, maior a sua capacidade de improvisar. Então, tudo isso que você escuta, você também vai poder acabar utilizando algum dia na sua vida. Vamos lá para a parte das técnicas, então. Técnicas que você pode e deve utilizar para trabalhar o listening. Não só ouvir passivamente. O que é ouvir passivamente? É o que você faz sem o menor esforço. Você simplesmente está utilizando a sua capacidade de ouvir, de escutar as coisas. Mas aqui eu quero que você ouça ativamente. Eu quero que você preste atenção em tudo que você está ouvindo, e entenda ou tente entender o máximo possível e seja sincero com você mesmo. Se você não entende, pausa, volta, ouve de novo, tenta entender o que aquela pessoa está falando, anota se for importante, pesquisa se você não souber mesmo e se você julgar que é importante para compreender a história inteira que você está tentando ouvir. Então, primeiro exercício, ouvir ativamente, não apenas receber as frequências, mas também tentar entender tudo ou pelo menos quase tudo que você ouve. Segundo, repetir em voz alta. Isso é muito importante. Então, se você ouve alguma coisa que você não consegue imediatamente entender, ali tem um ponto. Ali tem um detalhe que você ainda não sabe ou você ainda não consegue reproduzir, senão teria sido muito mais fácil de entender. E é aí que você precisa trabalhar. Você para, volta, ouve e repete. Né? Um trecho. Pode ser uma palavra, uma frase, conexões entre palavras, uma pausa específica, mas eu quero que você repita até ficar bom, até você se sentir confortável, seguro de que está pronunciando da maneira correta. Como que você sabe isso? Bom, ouvindo várias vezes é o primeiro ponto. Segundo é você utilizar as transcrições ou as legendas automáticas para saber o que está escrito ali e se aquilo faz sentido com o resto da frase. Por exemplo, esses dias um aluno meu me perguntou, não conseguiu entender, na verdade, o que era heart em inglês. Se você pensar na palavra heart, no som, não faz sentido nenhum ter um E ali. Seria, basicamente, se acompanhássemos só o som, seria H-A-R-T. Heart. Não faz sentido nenhum existir um E ali, mas existe. Heart. Então, se você ouve a palavra heart e você não tem essa palavra no seu repertório, você nunca vai adivinhar que ali tem um E, por exemplo. Porque ele não é pronunciado, ele faz parte daquele bloco ali, né? Dependendo do sotaque, a pessoa poderia falar hard, sem pronunciar o T tão marcadinho assim no final. Poderia ser só aquela pausa que a língua encosta ali no dente para parar o som, mas não pronuncia. Poderia ser
hard ou heart, como eu falei antes. Então, essas sutilezas interferem com a forma com que você consegue entender. Você também pode fazer um ditado. Lembra quando a gente fazia isso na época do colégio? Ditado, o professor fala, você escreve. Só que agora você vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso com um vídeo ou com um podcast. E claro, né, como ele está falando numa velocidade normal, ele não está fazendo um exercício de ditado para você, você provavelmente vai ter que pausar e voltar várias vezes, mas isso faz parte do exercício, tá? Para quê? Para você se acostumar com o som e assimilar aquele som com a combinação de letras que pode ter aquele som naquele contexto. Segue o exemplo do heart. E a última técnica, que é extremamente difícil, que eu recomendo apenas aos alunos mais avançados, é o shadowing. Shadowing vem de shadow, sombra em inglês. Porque você vai imitar, você vai repetir exatamente o que a pessoa está falando, do jeito que ela está falando, ao mesmo tempo, enquanto você ouve. Então você ouve e repete simultaneamente. Simultaneamente, é muito difícil. Eu mesmo tenho dificuldade às vezes, dependendo do que é. Só que esse é um passo seguinte do ouvir ativamente. Quando você ouve ativamente, você está como se estivesse repetindo tudo que você ouve mentalmente, até travar e você não conseguir fazer isso. Ao fazer isso em voz alta, né, o shadowing, é mais difícil ainda. Por quê? Você não só precisa entender, ouvir, mas você precisa repetir tudo na velocidade certa, usando as pausas certas, naquela entonação, com o sotaque, claro, é um pouco mais difícil de acompanhar, né? Mas você escolhe um sotaque que é parecido com o seu, ou o sotaque que você gostaria de ter no futuro, e tenta fazer. Eu vou dar um exemplo aqui com um dos meus podcasts favoritos, e eu quero que vocês vejam como que fica, para vocês terem um pouquinho de noção. E, claro, é muito difícil. Eu vou precisar repetir algumas vezes até o negócio sair direito, tá? It's called Do Hard Things. Now, one of the Now, things one of the things that fascinates me about humans is our desire to find the easiest way to do almost anything. So many of the things that So we many think of the of as things that we think necessities in of our as modern lives necessities are are... simply things that Errei aqui, né? Não tem problema. Eu pauso, volto e tento de novo. Vamos lá. Do começo. and to become the person that you want to become. It's called Do Hard Things. Do hard things. Now, one of the things that fascinates me about humans is our desire to find the easiest way to do almost anything. So many of the things that we think of as necessities in modern lives are simply things that we use to make our lives easier. Things like dishwasher, microwaves, and even email. All the things that help us accomplish. E por aí vai, né? Vocês entenderam. Então, de primeiro eu não consegui fazer, né? Esse é um podcast que eu julgaria, assim, intermediário de ouvir, porque ele fala sobre coisas do dia a dia, sobre um pouco... Tem bastante filosofia nesse estilo de podcast, mas ele fala sobre coisas do dia a dia, coisas rotineiras, coisas comuns, e ele fala de uma maneira calma, tranquila, com uma boa dicção, sotaque americano padrão. Então, pra mim, não é tão difícil assim. Só que se eu pegar, por exemplo, um podcast de entrevista, já vai ficar muito mais rápido, muito mais complicado. E aí que tá o negócio. Eu não preciso falar que nem os caras, mas é bom poder ser capaz de fazer isso. Tá entendendo? E aí você pega, de novo, tudo aquilo que eu expliquei desde o começo, algo do seu interesse, próximo do seu nível, e você tenta repetir. Você tenta ouvir e repetir. E, claro, use todas as ferramentas que forem necessárias para chegar nesse ponto. Por quê? Se você consegue ouvir e repetir isso, você vai conseguir falar. Você vai conseguir falar, por exemplo. Se você consegue fazer o exercício de ditado, você está trabalhando o seu writing, a sua escrita, l'écrit, ao mesmo tempo. Então, todas essas competências estão atreladas de alguma forma. Por isso que é muito difícil você falar, vou trabalhar, vou estudar apenas o listening. Difícil. Você já está ao mesmo tempo trabalhando todas as outras e isso é ótimo. É uma boa notícia, né? Então não tente só fazer uma coisa. Geralmente a gente tem que trabalhar o que a gente menos gosta, porque você provavelmente não é tão bom assim, já que você não gosta, já que você não gasta parte do seu tempo fazendo isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeos e podcasts aqui na descrição do vídeo. E depois eu quero saber o que vocês acharam dos exercícios e se vocês estão conseguindo fazer. Quais são as dificuldades que vocês têm, tudo. Podem dar bastante detalhes ou aqui ou nas outras redes sociais, Instagram, Facebook,
beleza? É isso. Até a próxima.